E aí pessoal, tudo bem? Chama Raul e hoje nós vamos falar e responder a pergunta: da onde vem o vazio? E usaremos como base o grande autor Walter Benjamin, exatamente. Mas quem é Walter Benjamin para começar tudo isso? Bem, Walter Benjamin foi um influente filósofo. Ele foi ensaísta, crítico literário, tradutor, sociólogo alemão. Ele era alemão de origem judaica. Ele é conhecido como um dos pensadores mais originais do século XX. E é impossível falar de Walter Benjamin sem falar da Escola de Frankfurt, oficialmente chamada de Instituto de Pesquisas Sociais. Imagine um grupo de intelectuais como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Albert Marcuse, que durante as décadas de 20 e 30 olharam para o mundo e perceberam: tem algo de errado aí. E é justamente aí que a parada começa. Um vazio que começou a se propagar em larga escala, assim como a industrialização cultural. E é aí que a gente vai chegar. Vamos aqui pegar algumas citações de Benjamin para a gente poder se aprofundar nisso. As mercadorias são as novas moradas das almas. A humanidade, que outrora, em Homero, era um objeto de contemplação para os deuses olímpicos, tornou-se agora um objeto de contemplação para si mesma. Suas autoalienações atingiam um grau que lhe permite viver sua própria destruição, como um prazer estético de primeira ordem. O que isso quer dizer? O vazio, ele vem do brilho da mercadoria, que promete preencher a alma, mas que ela só traz um prazer de consumo efêmero. Ou seja, o vazio não está no nada, não está na ausência de alguma coisa, mas está em ter em excesso. E é isso é muito atual. A gente vê isso toda hora. As pessoas elas têm tudo e ainda assim se sentem vazias. Antigamente, as pessoas andavam descalça, minha avó lavava roupa no rio, usava luz de lamparina e vivia assobiando. Hoje em dia a gente tem tudo e vive reclamando. Vive, assim, com um vazio interno que não importa o quanto a gente tente preencher, nunca está preenchido. Percebe? Vamos para outra citação de Benjamin. Ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína, e as lanças a seus pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os fragmentos, mas uma tempestade sopra do paraíso. O vazio ele vem do esquecimento, forçado pelo progresso. É o espaço deixado pelas ruínas que não temos tempo de chorar. Isso quer dizer que, muitas das vezes, ser esquecido é, sim, grande parte do vazio que a gente sente. A gente está tão ocupado com tantas coisas, é tanta informação vindo do celular, dessa caixinha que um tempo em diante tomou completamente o nosso tempo, as nossas vidas. E que agora é até irônico pensar que algo que nos conecta nos separa tanto. Podemos falar com as pessoas de um outro lugar do mundo, mas temos dificuldade de conversar com quem está do nosso lado. O vazio ele vem da gente ter tanto à nossa disposição. A gente tem tanto que a gente não se preocupa com as pequenas coisas que são a verdadeira felicidade. Mais uma citação para a gente finalizar essa reflexão. O que murcha na obra de arte, na era de sua produtibilidade técnica, é a sua aura. O processo é sintomático. Seu significado vai além do domínio da arte. A técnica de reprodução destaca o reproduzido do domínio da tradição. Ao multiplicar a reprodução, ela coloca no lugar de sua ocorrência, única uma ocorrência em massa. Aqui a gente está falando do que estava acontecendo na década de 20 e 30, que foi quando as obras de Benjamin tiveram um grande impacto, que é a reprodutibilidade da arte. Começaram a pegar a arte e tirar dela a aura, como Benjamin chama. O que é a aura? A aura é aquilo que o artista coloca na arte, é aquilo que torna ela única. Quando você reproduz ela vai perdendo essa aura.
até chegar ao ponto que ela se torna vazia. E é essa coisa vazia que chega até nós hoje. Por isso nós não nos sentimos mais preenchidos por ela. Porque foi tirada dela toda a aura que ela tinha. Isso aconteceu muito na época com o surgimento dos cinemas. O cinema, ele transformou aquilo e reproduziu em larga escala para o mundo. Benjamin via aquilo apenas como manipulação e alienação. Você reproduziu uma coisa. Um exemplo nítido disso é a Mona Lisa. Todo mundo conhece a Mona Lisa, todo mundo já viu ela. Mas que impacto ela tem hoje? A gente já viu ela tanto, em tantos lugares, que hoje a gente olha e não sente mais nada. A gente não sente aquele sentimento, sabe? Aquela coisa viva que é a arte. Isso acontece com tudo hoje em dia. Seja pintura, seja música. Com o surgimento da inteligência artificial, isso então só descaralhou. Hoje em dia, pode ver, arte de IA tá em todo canto. Música com IA. Daqui a pouco, a gente não vai ter mais nada que tenha um pingo de veracidade, um pingo de aura. E isso só vai nos tornar mais vazio. Porque o ser humano sem arte é uma casca oca. É por isso que a gente se pega muitas vezes refletindo sobre isso. O que é realmente, sabe, um propósito pra gente? A gente não tem. A gente não tem onde se apoiar, a gente não tem mais. A sociedade moderna, as coisas que vieram agora, que transformaram o mundo de uma forma tão rápida e acelerada, tiraram grande parte da autenticidade que a gente tinha. Bem, Benjamin foi um autor incrível, fez obras incríveis. Sabe, a obra da arte, na era da sua reprodutibilidade técnica, é um livro muito bom. Eu ainda não consegui ler ele inteiro, tá? Eu tô buscando comprar até físico, porque eu sinto que pelo celular eu não consigo ler muito bem. Eu tô querendo comprar uma cópia física para aí sim me aprofundar. Eu sinto melhor, né, no papel. Mas isso traz uma grande reflexão pra gente. E pense nisso. Será que o seu vazio é realmente a ausência de algo que você não tem? Ou ele é o excesso do que você tem demais? Às vezes a gente busca preencher algo que... Às vezes a gente só tem que descarregar aquilo que tá acumulado na gente. Porque o futuro nos prometeu grandes coisas, mas nos entregou muito pouco. Em questão humana, em questão emocional, em questão mental até. A gente está se desenvolvendo para uma era extremamente tecnológica, mas estamos abandonando completamente o lado humano disso. Bem, é isso que eu falei. Ah, só um detalhe que eu gostaria de colocar. Walter Benjamin, olha como a vida é irônica. Ele sofreu grandes problemas, grandes turbulências na vida, ele foi perseguido pelos nazistas. Até que na década de 40 ele se suicidou. Trágico, né? Por que ele se suicidou? Bem, ele estava sendo perseguido pelos nazistas. E no trem que ele pegou, e quando ele desceu, uma das pessoas que estava ali começou a gritar, falando que os nazistas tinham chegado. Ele, num certo desespero, creio eu, ou então um senso moral dele, ele pegou um frasco de veneno e disse que nenhum nazista tocaria nele. Então, se matou. A ironia disso é que não havia nazista. A pessoa que informou isso, ela estava enganada. E, na verdade, eram mais alemães que estavam vindo para se refugiar. Então, é meio trágico pensar que alguém que estava tão empenhado em mostrar o quanto a produção em massa das coisas está deixando o mundo vazio, veio a padecer dessa forma, é realmente, eu pelo menos acho indignante. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha sido de algum proveito para você. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, apoia esse projeto que está começando agora. E muito obrigado. Espero que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e possa te ajudar de alguma forma.
talvez entender que o excesso é mais vazio do que a ausência de algo. É isso. Tchau!